Muito obrigado aí pela presença de todos, uma alegria, que inclusive eu quero dizer que Petrópolis é a minha cidade natal. Primeiro quero parabenizar, o filme é incrível, assim, ele é impressionante, né? Tem uma frase do começo que é muito bonita, a mulher indígena é a mãe do Brasil, é maravilhosa. Mas eu acho que a Tropicália deve coisas a ela. Por exemplo, a última música que toca é It's a Long Way, que é do Caetano do disco Transa. A introdução dessa música é a música que ela canta. Mas eu acho que é isso. Eu estou muito impressionada. Achei assim uma mulher brilhante brasileira, essa mãe indígena que a gente precisa, que é um filme muito bem-vindo e importante. Parabéns, viu? Ela foi a personificação da Tropicália muito antes deles pensarem, né? E isso é uma coisa absolutamente incrível. Eu, até como cantora, eu fiquei super emocionada, muito emocionada e reiterar os parabéns, porque realmente que mulher, e o que me intrigou, além de toda a trajetória dela, assim, em que ponto a gente se perdeu. É uma sessão especial ainda prévia, né? Como eu estava falando, esse filme ainda ele não é um lançamento oficial, são lançamentos, ele só vai ser lançado oficialmente no segundo semestre, e então uma sessão muito especial, graças a Lili, que nos convidou aqui já desde o ano passado, e que tem esse cineclube, e eu queria, para vocês que enfim, que se interessaram pelo filme, então, a Vanja Rico, esse filme é um documentário biográfico sobre a Vanja, e eu estou desde 2017, então vai fazer 9 anos, né, que eu estou nesse projeto. É um projeto imenso, porque a minha mãe deixou um acervo e eu mesmo não tinha noção da vida que ela teve. Isso foi uma coisa, eu como filho, né, apesar de saber que ela foi uma grande artista, cantora e atriz, eu não tinha a dimensão da artista que ela foi. E à medida que eu fui, esse acervo ele ficou arquivado na casa dela na nossa casa, né, por décadas. E porque a partir dos anos 70 minha mãe foi sendo esquecida, né, por razões que o filme vai explicar. Então, esse acervo ficou guardado desde os anos, né, na verdade, desde os anos 50, quando começa a carreira dela de fato. Então, é um acervo que é inédito, e esse filme torna esse acervo público pela primeira vez. Então, é um filme muito importante, porque ele conta a história praticamente toda, não toda, porque, né, a vida de uma pessoa não cabe no filme, mas eu diria que nós levamos só para catalogar e digitalizar uma parte do acervo, foram 3 anos de trabalho, porque é um acervo. São milhares de artigos de jornal, por exemplo, de vários países, passando da Rússia, do norte da África, América Central, Estados Unidos, América do Sul. Minha mãe teve uma carreira internacional que é única na história do país e precursora. Então eu diria que esse filme é fruto de um trabalho assim gigantesco. Nós no início tivemos uma equipe, inclusive com uma museóloga que nos orientou para fazer essa catalogação. E é um filme basicamente de arquivo, tá? Então, assim, não somente artigos, milhares de artigos, mas também gravações, porque minha mãe era cantora, gravações de rolos de vários formatos, filmes, registros em cassete, cartazes de filmes, partituras de música, são caixas e caixas de partituras. Tem o acervo também de figurino que ela usou em alguns espetáculos que estão guardados. Existe um projeto de se fazer uma casa de cultura Vanja Rico, eu tenho essa intenção. Se não for uma casa de cultura, ficará dentro de algum museu, alguma instituição que possa abrigar esse tipo de acervo. Então, esse filme é a primeira vez na história que a vida dela é contada.
porque não existe uma biografia feita até hoje. Existem poucos trabalhos acadêmicos, mas a vida dela não foi retraçada. Então, eu fazendo esse filme, eu sou diretor, acabei me tornando biógrafo dela. Então, hoje, eu sou a pessoa que conhece melhor a história da vida dela, e esse filme é o legado dela, mas é também o meu legado para que as pessoas que queiram conhecer, e esse filme vai ser lançado comercialmente a partir do segundo semestre, com uma grande campanha. Então, é uma prévia. Essa versão é uma versão menor, um pouco mais enxuta do filme, ele tem 1h11. Esse filme vai chegar em 1h30, 90 minutos. Então, algumas coisas serão acrescentadas. Eu, de antemão, queria agradecer, mas também, no final dessa apresentação, vamos bater o papo à vontade, mas estou aberto a críticas. Assim, se vocês quiserem, olha, eu achei que ficou longo, está faltando isso, achei boa essa parte, mas aquela. Então, por favor, podem colocar, porque vai me ajudar a fazer a montagem final do filme. Então, é uma exibição prévia. Esse filme já foi exibido na UERJ, como estava falando, do Maracanã. Foi exibido em Volta Redonda, Cabo Frio, Lumiar também. Então, teve algumas sessões testes e a reação às exibições foram muito positivas. E está sendo muito importante colher essa coisa, essa primeira impressão do público, para que a partir da contribuição de vocês, esse filme também possa ter uma carreira mais ampla, comercial. Então, eu tenho certeza que esse filme é o ponto de partida para muitas outras ações. Por exemplo, provavelmente um longa-metragem de ficção, que já existe esse projeto, existe uma exposição já desenhada com o acervo dela, um livro, uma fotobiografia, um livro biográfico baseado no roteiro. Então esse é o ponto de partida de um projeto que eu estou há praticamente 10 anos começando e que eu espero que continue e outras pessoas possam dar continuidade. E quero agradecer muito a Lili por essa oportunidade aqui, porque eu sei que esse cineclube dela tem uma curadoria, não é qualquer filme que é exibido aqui, ela verifica se vale a pena. Então todo mundo me fala, olha, se está passando lá, porque o filme... Então, muito obrigado por ter aceito. Obrigada. E se você puder botar a telinha só para falar o seguinte, isso é importante dizer. Esse filme, como eu falei, é um filme de arquivo. Então, minha mãe fez em torno de 18 a 20 filmes, sendo que muitos deles são filmes internacionais, feitos em coprodução com a Itália, com a Alemanha, com a França. Ela fez muitos filmes internacionais. Então, alguns desses filmes não estavam digitalizados. Então, eu entrei no edital, que é o edital de chamada emergencial de apoio à memória e preservação do audiovisual, de 2023. Eu ganhei esse edital e nós digitalizamos 5 filmes da Vanja. Então, esse edital é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, do Governo do Estado do Rio, da Lei Paulo Gustavo, em parceria com o Ministério da Cultura e o Governo Federal. Tem a parceria da Cinemateca Brasileira, onde alguns desses filmes estavam depositados, do Instituto Moreira Salles, que exibiu um desses filmes no ano passado, em São Paulo, que é o filme o filme que minha mãe dirigiu, chamado O Segredo da Rosa, que eu faço o papel. Então, graças ao MS, nós digitalizamos, fizemos uma correção de cor desse filme, que vocês vão ver os trechos. E é isso, o Vanja Eurico Filmes é a minha produtora. Então, acho que a gente pode iniciar a sessão. E é um filme mais curtinho e espero que vocês descubram a história da Vanja. Quem não conhece, quem conhece um pouquinho, vai ter a oportunidade de conhecer isso. Foi a base de um roteiro, né? E eu usei muito também, ela escreveu, no final da vida dela, ela escreveu memórias, que ela não sabia mais por causa da doença dela, ela não sabia mais se era antes, depois, então eram coisas assim, lembranças que ela escreveu assim, e eu fui usando esses textos dela como pontos de ligação, né? E a outra coisa que eu usei também para escrever o roteiro
que eu pesquisei nesses milhares de arquivos, eu usei depoimentos de jornalistas e de críticos sobre a obra dela, sobre as músicas, sobre os filmes, e eu quis colocar como as pessoas viam ela como a artista, e a obra, os filmes e as músicas na época. Porque hoje em dia, eu acho que não existe um crítico de cinema ou um crítico de música que conheça o trabalho dela. Isso que eu ia perguntar. Por exemplo, aquele... Nossa, tanta coisa, eu vou deixar para o pessoal perguntar. Mas ela, não sei se foi ela morar muito tempo na Europa, porque teve o exílio também da contracultura, os artistas da contracultura, mas eles tinham algum preconceito, porque eles eram muito machistas, muito regionalistas, e ela tinha coisa amazônica e do sul também, Sim. mas ela tinha uma independência, né? Deu para ver que ela... Mas você terminou com Caetano. Por que você não entrevistou o Caetano ou o pessoal? Porque ela parar ali na frente dos tanques, aquela imagem é a coisa mais incrível que eu já vi. E eu não sabia, eu nunca tinha visto isso. Eu não... Assim, eu acho assim que realmente quando minha mãe fez muito sucesso nos anos 50, né? Ela foi a artista brasileira mais conhecida no Brasil e foi a artista que mais representou o Brasil nos anos 50. Só que acontece, historicamente falando, é que a partir nos anos 50, na história da música e do cinema brasileiro, os anos 50 eles ficaram meio que num limbo, por dois motivos. Primeiro porque, com relação à música, a bossa nova que nasce no final dos anos 50, ela de certa forma, ela coloca os anos 50 num limbo. Porque a bossa nova que projeta a música brasileira, minha mãe já tinha projetado nos anos 50, mas nos anos 60 a bossa nova toma o lugar que a Vanja tomou, e a bossa nova passa a ser a música que representa o Brasil. Mas a Vanja já tinha feito isso antes. E no cinema, o Cangaceiro, que foi, isso é muito importante dizer, o Cangaceiro, pelos estudos e críticos que eu tenho ouvido, foi o filme brasileiro até hoje mais assistido no mundo de todos os tempos. Olha isso. Isso ninguém sabe, ou pouca gente sabe. Porque o Cangaceiro foi exibido, além de ser o primeiro filme brasileiro premiado no mundo, ele foi o filme que passou em, não sei, dezenas, não sei se centenas, mas dezenas de países, ficou anos em cartaz, e foi um filme que deu a cara do Brasil nos anos 50, naquela época que o Brasil não era conhecido no mundo. E há projeções de que realmente foi um filme mais visto do que qualquer outro. Pode botar Cidade de Deus, pode botar Ainda Estou Aqui. Qualquer outro filme brasileiro não teve a repercussão do Cangaceiro. Então isso é muito importante marcar, e eu ainda vou falar isso nesse filme, porque eu fiquei sabendo disso recentemente com o curador da Cinemateca do MAN, que falou isso lá, ele colocou, olha, provavelmente, e não há dúvida de que é o filme mais visto na história do cinema brasileiro. Então, nos anos 50, minha mãe foi uma grande estrela. A partir dos anos 60, ela começa a ficar, porque ela já era de uma geração anterior, do Caetano, do Gil, que eram mais jovens, então a Tropicália, outros movimentos artísticos... Mas ela parece até uma pré-tropicália, porque a música tocar para mim, ela, antes da bossa nova, já também é uma Eu pré-tropicália. achava até que ela perguntou do Caetano, devia ter colocado ele até para dar um... Porque É isso, ela na verdade antes. eu quero entrevistar o Caetano para falar disso. É isso, a gente precisa ver gente falando dela, sabe? Você pode até jogar essa coisa para ele da pré-tropicália, porque ela, eu achei melhor do que a representante do que a Carmen Miranda, por exemplo. Que Exatamente. Que americanizada, mesmo que fosse contra a vontade dela, a Vanja conseguiu quebrar isso. Ela não ficou americanizada, Não ficou. europeizada. Exatamente. Então, não, eu primeiro quero parabenizar, o filme é incrível, assim, ele é impressionante, né? Tem uma frase do começo que é muito bonita, até hoje eu bati um papo com a Lília e a gente conversou rápido sobre essa questão indígena e tal, e ela aquela frase, a mulher indígena é a mãe do Brasil, é maravilhosa, né? Então eu acho que
é incrível como personagens importantes da cultura brasileira que ficaram embotadas estão voltando com tudo. Eu acho que ela é uma personagem que vai voltar com tudo. Tem muitas que foram esquecidas. Gilca Machado foi apagada, várias personagens do modernismo, né? Lógico que ela é bem depois, nos anos 50, mas eu acho que a Tropicália deve coisas a ela. Por exemplo, a última música que toca é It's a Long Way, que é do Caetano, do disco Transa. A introdução dessa música é a música que ela canta. Então é a música que ela canta, que é um dos discos mais, para mim é o disco mais importante do Caetano Veloso, e ele está ali no exílio, onde ele vai, o que ele vai buscar? A cultura brasileira, né, nesse sentido. Mas eu acho que é isso, eu estou muito impressionada, achei assim uma mulher brilhante, brasileira, essa mãe indígena que a gente precisa, que todo mundo tem uma foto de família e muita gente aponta a ascendência europeia, e está ali aquela mulher índia, quase todas as famílias tem aquela índia silenciosa, né? E a Índia agora, eu acho que essa mulher, ela tinha voz, e ela sustentou isso ao longo de toda a vida, também isso é impressionante, né? Mas é isso, eu acho que ela é um filme muito bem-vindo e importante. Parabéns, viu? Não, na verdade, eu estava concordando com ele, que ela foi a personificação da Tropicália muito antes deles pensarem, né? E isso é uma coisa absolutamente incrível. Até como cantora, eu fiquei super emocionada, muito emocionada, e reiterar os parabéns, porque realmente, que mulher, e o que me intrigou, além de toda a trajetória dela, assim, em que ponto a gente se perdeu? Em que ponto? O que deu? Onde que abriu esse buraco? Onde foi parar isso? Como é que a gente faz isso voltar? Ela falou, eu sou patriota. Meu Deus do céu, melhor nem falar, né? O que os patriotas hoje, o que estão fazendo, sabe? Muito, muito, muito emocionante. Eu estou, assim, profundamente tocada. Muito lindo. Obrigado. Quem é o próximo? Você com o seu nome? Meu nome é para pagar ou receber? Na verdade, eu nem vou identificar todo mundo. É que todo mundo me conhece como Ney, né? Mas meu nome é Carlos. Eu digo que Carlos é para pagar, que ninguém conhece, e Ney é para receber. Eu queria, assim, agradecer ao Adolfo pelo convite, externar minha ignorância, porque eu não conhecia. Quer dizer, eu não fui criado de família pobre, a gente só tinha um radinho e não tinha cinema, essas coisas, isso nem passava pela nossa... Então, não conhecia. E fiquei, assim, muito feliz por você me convidar e conhecer. Chorei, no final eu chorei, porque é muito linda a história. E, num momento, ela fala que queria ter um filho para contar a história para ele. E agora você conta a história dela, né? Uma coisa linda, linda, linda. Então, parabéns, Adolfo. Brilhante o filme. Eu acho que ele traz a cultura brasileira mesmo, traz a questão do que foi a ditadura, né? Tua mãe é uma cantora, uma compositora, uma atriz, uma mulher maravilhosa. Olha o que fizeram com ela. Eu lembrei do que teve na China, um lance da pessoa que ficou na frente do tanque, né? Que coisa, né? Exatamente. Então esse filme é assim, parabéns, Adolfo. Adorei, adorei, adorei. Lamento não ter trazido o Marcos, que ele tinha um outro compromisso, que ele ia gostar muito também. Mas em outra oportunidade, com certeza ele vai ver. Obrigado. Hein? Então vamos ouvir o Zé? Vou abrir aqui o microfone. Pode falar, Zé. Oi, estão me ouvindo? Estamos? Eu só queria fazer uma sugestão.
Não mexe mais nada. Perfeito. É absolutamente tocante, né? Para mim, hoje, a Vangelis, que para mim era assim, uma personagem um pouco da minha fantasia, ela é o que está aí. E é o que você está dizendo, Adolfo, né? Você está relatando para mim quem é essa pessoa maravilhosa, uma brasilidade incrível, fantástica, e eu fiquei realmente apaixonado. Quando eu era adolescente, eu era apaixonado pela Vangelis, porque eu sabia que existia, mas agora eu estou apaixonado por uma que me contaram que existe. Né? Meus parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. E, assim, eu queria perguntar uma coisa para você. Desculpe, o teu nome é? José Roberto. Você poderia se apresentar um pouquinho para a gente, falar um pouquinho de você, para situar um pouquinho? Você é da onde? Você é de São Paulo? Não? Ele está escutando. Desculpa, Zé. Ele pediu para você se apresentar um pouquinho, falar de você. Não, eu parei depois de ouvir. Bom, eu sou Zé Roberto, participante do Cineclube. Eu tenho 70 anos, aí você vai tirar a ideia, né? Em 1970 eu tinha 20, né? E para mim ela era já uma deusa assim, do cinema. Né? Meus parabéns, diretor. Uma obra fantástica. Obrigado. O microfone? Oi? Vale. Tem que ligar. Acho que ela quer falar aqui. Eu queria perguntar. Só umas curiosidades. Assim, eu vi o Cangaceiro aqui em Petrópolis, eu era bem criança. Eu tinha, sei lá, 6, 7 anos. Eu fui ao cinema com alguém que foi ver, me levou junto, assim. Eu fiquei apaixonada pelo filme. Eu não esqueço. Realmente me impressionou demais o Cangaceiro. Adorei. E eu fiquei com algumas curiosidades. Ela era filha de diplomata. O pai dela era o quê? Embaixador, cônsul, né? Então, essa, aliás, para responder aqui ao Zé Roberto? Zé Roberto, que ele sugeriu não mexer no filme, né? E aí, assim, teve uma exibição que eu fiz lá acho que foi a de Lumiar, que tinha até alguns críticos de cinema, e algumas pessoas sentiram falta um pouquinho da infância dela, da origem, né? Dessa coisa. Eu acabei fazendo um corte um pouco menor para o filme, para esse tipo de exibição mais rápido, para dar tempo de conversar, para não ficar uma coisa muito longa. Mas houve essa colocação de que é a sua pergunta, né? Quem é o pai dela, quem foi a mãe, né? Meus avós. Então, o meu avô era paraense, de origem indígena italiana, né? Os traços assim, indígenas da minha mãe vêm do meu avô. Meu avô tinha os traços muito indígenas, ele era bem assim, desse tipo. E era de uma família pobre, lá de Belém do Pará. O pai dele era ferreiro. E teve a questão da crise da borracha, eram muitos filhos, né? E só que o meu avô, chamado Osvaldo Orico, ele tinha um talento assim muito grande para oração, para fala, para escrita. Ele tinha um talento nato. E aí eles estavam, a família, né, os filhos estavam no colégio particular, aí tiveram que tirar. Mas os pais, os meus bisavós, falaram, não, aliás, o diretor da escola disse, não, vamos deixar ele, porque ele é um garoto de muito talento, ele tem que continuar. Então, ele conseguiu completar os estudos e foi muito bem. E aí, com isso, ele acabou decidindo, a família ajudou, ele tinha muitos conhecimentos na época de Belém, e ele decidiu vir para o Rio de Janeiro. Ele veio para o Rio de Janeiro, muita dificuldade, e aqui ele estudou Direito, começou a trabalhar num jornal, escrever, porque ele tinha esse talento, trabalhou no Ministério da Educação, e aí ele
teve um cargo público importante, ele acabou se tornando diretor de educação pública, e aí ele tinha uma ligação com o governo Vargas. Só que ele era crítico do Vargas. E aí o Vargas, porque como ele escrevia no jornal e metia o pau no Vargas, o Vargas falou, eu vou tirar ele do Brasil, e mandou ele fazer uma carreira diplomática, mandou ele para Portugal, numa carreira diplomática. E aí ele acabou seguindo, se tornou um diplomata de carreira, e aí foi para Portugal, foi para o Chile, foi para a Bélgica, foi para a Espanha, enfim. E aí minha mãe, já muito novinha, já foi com ele. Por isso que minha mãe tinha essa coisa cosmopolita. Já muito novinha ela seguiu. Então, isso foi antes da Primeira Guerra, durante a Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra. Ela já foi. Então, ele seguiu uma carreira diplomática, ele acabou. E aí ele se tornou escritor também. Meu avô foi acadêmico da Academia Brasileira de Letras. Ele foi o acadêmico mais jovem da história da Academia Brasileira. Com 37 anos ele foi eleito. Então, é uma coisa rara. E ele escrevia muito sobre o folclore amazônico e os mitos populares, né? Ele escreveu muitos contos. Ele era um grande folclorista. Poeta também, escreveu alguns romances, alguma coisa de história, mas o foco dele era essa questão dos estudos do folclore brasileiro. Eu acho que foi isso que minha mãe acabou dedicando a vida dela à música de raiz, ao folclore brasileiro, graças ao Oswaldo. Então, isso respondendo a sua pergunta. E no filme, eu entendi que alguém interpretou a voz dela nas narrativas. Sim. Quem foi? Quem interpretou foi assim, na verdade, existem vários depoimentos da minha mãe que eu posso tentar resgatar, talvez eu vou colocar, em alguns momentos, ela. Porque a voz dela é característica. Mas, assim, foi uma atriz que mora em Lumiar, uma senhora que é a... Caramba, agora esqueci o nome dela. Desculpe, me deu um branco agora. Uma grande atriz... que já está com uma certa idade e assim me tocou, ela conhecia a minha mãe, ficou muito emocionada, e aí foi o Pedro, que é o montador desse filme, que mora em Lumiar, que é o cineclubista lá que indicou ela, entendeu? Então aí eu achei que ela ficou muito tocada, o companheiro dela foi morto na ditadura, então ela ficou muito tocada em poder está representando a Vanja nesse filme, entendeu? Gente, não foi só a ditadura, foi o machismo, foi etarismo, porque se existia uma contracultura ali que não conseguiu ver a grandeza daquela mulher, era etarismo também, porque ela já era mais velha. Era mais velha. E ela casou com 30 anos e ela era uma garotinha. Ali no programa da TV Cultura, isso que eu também senti falta, talvez uma padronização das imagens que aparecem quando elas são oficiais, assim, ou quando sim. Aí então, tipo, o ano que aconteceu sim, né? sim. Então, programa TV Cultura. É muito legal ter o tempo rodando, por exemplo, da RAI, das outras. Sim. É legal ter essa coisa que populariza essa imagem de arquivo, né? Porque é uma atualização da imagem de arquivo, né? Mostra que é o tempo contado de forma diferente, né, de um restauro, né? Então eu não sei se eu entendi bem o que você quis dizer. Não, eu tô falando várias coisas, né? Mas tipo, uma das coisas que eu achei legal é ter esses elementos na imagem de arquivo. Tá. Pro público é bom isso, né? Então aí eu lembrei disso, que faltou a imagem, né, falando da TV Cultura, quanto que foi. Tá. Isso. Tá. Evento tal, marcar isso, entendi. Isso, porque o jeito que você já apresentou tá muito legal, não tira tá. as coisas que tem o número, a contagem, o time code, deixa, porque sim. Isso é muito, inclusive a marca d'água, isso é muito legal, assim,
é uma atualização da imagem pra gente Sim. e também contar para as outras pessoas, olha, né, isso aqui é graças ao patrimônio, graças ao trabalho de várias pessoas que preservaram isso, né? Então, tipo, trabalhos anteriores ao nosso, né? Então, sim. é como se fosse assim, uma reverência a todo o trabalho anterior, não só da sua mãe, mas de quem preservou essas imagens. Isso é uma coisa. A outra coisa é ver ela ali na Inesita Barroso, né? Na TV Cultura, como ela estava jovem. Aí você fala que 4 anos depois, ou sei lá, alguns anos depois ela estava com Alzheimer. Foi muito rápido. Ela é muito linda, até mais velha, sabe? Sim, assim? sim. Então, tipo, o etarismo é porque ela brilhou, porque ela não tinha uma coisa assim do mundo machista, né? De tipo, a mulher ela já não é mais jovem, ou enfim, né? Tipo, não era uma Gal, uma Bethânia, ela já era mais velha, mas ela era linda, né? Então, tipo, não tem como explicar isso. Isso é uma coisa também que a gente vai ser a continuação do documentário, vai virar uma série. Porque a gente tem que fazer. E, ó, a pegada feminista. Só essa cena dela ali antes, né, falar antes da China. Não sei se é China ou Vietnã, é China mesmo. Foi né? China, China do... Praça de Tiananmen. Sabe, tipo, coloca isso, e sabe, assim, tipo, criar isso, porque aí é uma questão, eu acabei de vir de Tiradentes, né, soberania imaginária. Isso, independente se o filme do Maria Bonita e do Lampião, ou independente de qualquer coisa, se o crítico não gostou, o público não gostou, a imprensa não gostou, da época, não interessa, é questão de soberania, a gente tem que ter isso na memória das pessoas. Sim. Você trazer essa coisa do cangaceiro também, meu Deus, agora que a gente está surfando nessa onda, sabe, de ainda estou aqui e também do Agente Secreto, né? Sim, sim. Trazer o cangaceiro, nossa, isso assim é o momento. Se a gente pudesse, você tinha que estar lá em Tiradentes agora. Ela tem que receber uma homenagem em Tiradentes. E aliás, eu já vou falar para um monte de gente desse filme, porque eu também acho que ele tá pronto. Tem uma coisa também que eu gostei, mas ao mesmo tempo tira a força da atitude dela. Quando coloca o rosto dela falando com o general, e claro que o general não estava falando com todo mundo, e ela ainda desprezou a imprensa. As pessoas iam falar, a imprensa venha salvar minha vida, né? Ela sabia que ela estava protegida. Então ela vai e fala, põe o diálogo dela com o general, fica um pouquinho engraçado, assim, engraçado não, é cômico, sabe? Sim. Um pouquinho, mas aí pode ter esse alívio cômico, porque o cara, ele com certeza estava ali derretido pra sua mãe, linda, maravilhosa. Mas ao mesmo tempo, né, que tipo, ela quebrava qualquer um. Mas tira a força dela chamar eles de assassinos, né, então, só talvez mudar a música ou a forma da montagem. Isso que a você... velocidade da montagem. Isso que você está falando é uma coisa que eu senti falta aqui agora. Assistindo, eu já tinha visto isso antes. A pessoa que fez a trilha original, ele chama-se Rodrigo Lessa, é um parceiro meu de outros filmes, enfim. Ele fez parte daquele grupo Nó em Pingo d'Água. Ele é um cara muito bacana, ele fez a trilha original e a gente ainda vai mexer algumas coisas. Ele propôs botar aquele... logo depois da prisão, quando ela fala com o general, botou uma música, não sei se é uma espécie de... não sei nem como caracterizar, meio sambinha, assim, uma coisa meio levezinha. Meio bossa nova, né? Uma coisa assim, meio... Eu achei que não é o clima. Não é. Mas na hora ele me convenceu, eu falei, vai assim mesmo. Mas eu concordo contigo, eu acho que ali tem que ser mais dramático. Eu acho que tem que ter mais, porque minha mãe não era, ela não levava as coisas na brincadeira, não. Minha mãe levava as coisas muito a sério. E foi uma coisa de juventude, dela ter coragem de fazer aquilo, meu Deus do céu. Uma coisa muito... Pô, filho de pessoas milionárias estavam sendo presas, né? Não era só, tipo assim, ela podia ter o prestígio, podia ter, né, a confiança de que ela teria, mas mesmo assim as pessoas estavam em perigo, né? Então foi uma coisa muito corajosa, muito, né? Eu tenho uma curiosidade, a sua avó. Ah, sim. Vamos lá. Fala. Opa!
Eu tenho uma curiosidade sobre a sua avó, e depois eu quero te falar também, já antes de você responder, como é comovente você falar do registro das imagens do seu pai e da sua mãe para você que estava no ventre da sua mãe. Isso é muito emocionante, muito emocionante. Mas eu queria saber da sua avó. Tá. Vou falar. A mãe da mãe. Isso. Aí assim, eu vou entrar numa questão, que é uma questão aí, assim, até pessoal, que eu vou voltar a pergunta para vocês. Eu vou abordar uma questão e vou falar da minha avó. A minha avó foi, digamos assim, talvez a minha primeira mãe. Porque ela se chamava Clara, ela era gaúcha do Sul, e de origem portuguesa, espanhola, de uma família proprietária de terras, uma família, né, de condições assim, condições de posses e tal, e que se casou com meu avô do norte, que não tinha posse nenhuma, né, que depois, graças ao seu talento, ele se tornou uma pessoa importante e tal, mas tinha um contraste muito grande. Mas o meu avô se apaixonou pela minha avó, por ser o oposto, né, uma branquinha, clarinha como o nome, né, e ela porque meu avô tinha a pele mais escura, enfim, os traços, os olhos puxados, né, de origem indígena, e teve esse encontro ali. E minha avó, ela era uma pessoa muito certinha, muito, assim, muito... Era, assim, meu avô tinha esse lado artístico, né, do artista, ele era um artista, mas também um intelectual, e minha avó era pessoa muito professora, né. E na relação com meu avô não foi uma relação boa, foi uma relação muito difícil, eles acabaram se separando. Na época não se separava, né? Então ela acabou vindo morar aqui em Petrópolis. Quando se separou dele, ela construiu uma casa aqui lá na Barão do Rio Branco. E isso foi no finalzinho dos anos 50, 60, no início dos anos 60. Ela fez essa casa lá. Inclusive está aqui o Paulinho, que... o Paulinho, que era meu amigo de infância, que a gente frequentava lá, a gente jogava bola. E aí minha avó fez, mas ela se separou do meu avô. E minha avó, assim, no início dos anos 60, foi quando minha mãe veio para o Brasil para retomar a carreira dela no Brasil. Ela queria, porque ela já tinha feito sucesso na Europa, representando o Brasil, mas ela queria se firmar no Brasil. Então, quando ela chega aqui... Eu nasci aqui em Petrópolis, porque ela estava aqui, e imediatamente o que ela fez? Minha mãe já passou 3 meses, ela foi fazer o filme Os Mendigos, já no início de 62, e dali fez Lampião Rei do Cangaço, fez uma série de filmes, e quem cuidou de mim foi minha avó. E minha avó foi quem, no início da carreira, minha avó era meio que nos anos 50, quando minha mãe viajava pela Europa, foi minha avó que guardava os artigos de jornal, deixava tudo organizadinho, ela tinha esse lado, e ela meio que foi uma espécie de empresária da minha mãe, acompanhava ela. Foi em Moscou e vários outros lugares, mas a relação dela com o Oswaldo era muito ruim, porque o Oswaldo traía ela, e aí eles acabaram se separando. Então minha avó foi quem foi, de fato, minha primeira mãe, e isso foi para mim... isso foi uma coisa muito forte para mim, porque você imagina, né, um bebê, adolescente, uma criança, né, eu via minha mãe, mas minha mãe via e ia embora, minha mãe via porque ela estava sempre viajando, ir para a Europa e não sei onde, então eu não via minha mãe, e aí quem me deu a base, de fato, assim, da minha educação nos primeiros anos de vida foi ela. Então minha avó foi uma figura, assim, fundamental na minha vida. Mas minha avó morreu muito cedo. Ela morreu quando eu tinha 9 anos, entendeu? E aí eu estava meio que morando aqui em Petrópolis, e aí teve esse episódio de 68. E minha mãe foi para o exílio e ela me levou. E aí me separou da minha avó. E aí para mim foi muito difícil essa separação, e para minha avó foi muito difícil, porque era meio que minha mãe, né? Então, essa minha relação com a minha mãe e com a minha avó é uma questão no filme que é muito importante para mim como filho.
E eu, num determinado momento, existe uma versão maior do filme onde eu entro nessa história. Eu falo um pouco o fato de que as escolhas que minha mãe teve na vida impactaram na minha própria vida muito profundamente, muito profundamente. Então, eu como diretor do filme, mas eu também por ser filho e por estar contando a história da minha mãe, isso é uma questão pessoal, que eu fico na dúvida até que ponto eu entro nessa história ou até que ponto eu não entro. Porque, por exemplo, a minha companheira namorada aqui, Andréia, ela é a favor, ela diz, né, que... Você quer falar sobre isso? Fala. Boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Andréia. Então, a gente conversa muito, né? Para mim também, eu tenho essa opinião, o filme está pronto, porque eu acho que essa questão da maternidade, ela vai ficar uma coisa muito corriqueira, porque várias mães, né, diante das suas carreiras, independente de ser atriz, às vezes pode ser uma advogada, uma médica, uma arrumadeira, em muitos casos elas necessitam deixar os filhos com um parente, por questões de necessidade, porque não dá para fazer, assim, humanamente impossível você ter aquela função de mãe, né, full time, e a carreira. E partindo da premissa que a carreira dela tem um pouco, né, especial, porque é uma carreira que ela precisava viajar, né, não só estava aqui no país, mas em outros países. Então, assim, é que eu falo para ele, foi difícil, mas tem um motivo, né, dela ter deixado assim ele com a mãe, e que graças a Deus também que ele teve nessa oportunidade de conviver com a avó, que é uma coisa maravilhosa. A avó é mãe 2 vezes, né? E quando ele teve esse caminho de, né, com uma pessoa que é um grande profissional, né, que é o Escorel, e que, né, deu essa opção, eles não sabem. Eu vi no PDF que o Escorel é parceiro criativo. Ele entrou nessa segunda fase, quando a gente entrou com essa questão aí. E eu acho ótimo também, mas assim, eu penso que existe uma outra questão que é muito importante. A Vanjorico, ela é uma pessoa que, infelizmente, gente, ela foi apagada assim de uma maneira absurda, né? Vocês podem ver que no filme nós temos o Grande Otelo. Quem não conhece o Grande Otelo? E você vê que no filme ela era a protagonista e o Grande Otelo não era ninguém. E hoje ninguém conhece a Vanja. Como isso aconteceu? É aquele limbo que você falou. O que aconteceu, gente? Que momento que fez isso, sabe? Acabar não trazendo, não só para as pessoas, né, que estão vindo agora, mas até outras pessoas que deixaram completamente de conhecer a Vanja, de esqueceram. Então, assim, hoje, se você pensa na questão que o Corel falou, de trazer essa abordagem dele, de falar sobre a vida dele, né, dessa parte da maternidade, da questão dele com a mãe, eu acho que vai ofuscar muito quem foi a Vanja como mulher, como atriz. Então, primeiramente, eu acho que as pessoas têm que saber que a Vanja existiu. Né? Se nós estivermos falando de uma pessoa que você já sabe a história dessa pessoa, então a gente vai, por exemplo, vamos pegar uma Fernanda Montenegro. Todo mundo já sabe como é ela na vida profissional dela. Agora a gente vai saber os bastidores, como ela é como mãe, como ela é dona de casa, é uma curiosidade à parte. Só que hoje nós temos que resgatar a memória de alguém que foi absurdamente apagada, que eu acho que de uma maneira cruel até. Sabe? Uma mulher que foi extremamente visionária, porque se a gente começar a perceber, né, olhar, que nem o nosso amigo falou, os filmes que hoje são há 30, 40 anos, são questões que nós vivemos hoje. O tráfico, é porque essa versão é uma versão mais curta, então tem um filme que ela fala sobre tráfico de drogas. Tá? Essa, né? Pois é, fala sobre a exploração de petróleo na Amazônia, né? Pelo amor de Deus, né? Então, assim... Mas eu acho que por isso mesmo foi apagado. Exatamente, foi visionária, né? Então, assim, são... A mãe da avó é muito... Desculpe.
Não, querida. Eu que suscitei a pergunta. O que me deu a curiosidade sobre a sua avó foram as duas imagens da sua avó. Não precisa verbalizar. Tá? Tem uma hora que fala do Sul, e por isso a minha curiosidade também, mas eu acho que não precisa, concordo com você, acho que não precisa colocar nada, porque a mim me deu um afago ver a imagem da sua avó. Então, até muito obrigada por compartilhar a história, mas acho que não precisa estar no filme. Porque é muito significativo o que você escolheu como imagem da sua avó. Para mim, como espectadora, vendo o filme. Tá? Que legal! Então, só queria compartilhar isso. Obrigado. Exatamente. Porque acho que é significativo, embora seja um momento que todo mundo anda resgatando muito as avós e essa coisa de cuidar enquanto a mãe está seguindo de carreira e tal, mas eu senti tanto afago na imagem que você passou, que acho que não precisa. Eu acho que é mais importante tudo que foi feito. Ela é a primeira Maria Bonita e ninguém falou isso. Ela tem um filme que ninguém contou, ela tem uma imagem maravilhosa, que é aquela dela na frente do tanque, que eu não conhecia a imagem. Então acho que é muito... Tem a Amazônia, tem tanta coisa para dizer quem é essa mulher, que eu acho que é exatamente isso que você falou. Eu não quero... Gente, é porque parece às vezes que eu não estou dando importância ao fato da relação dele com a mãe, porque é claro que todo mundo tem... Mas não quero dirimir essa questão, mas eu penso que isso vai ofuscar quem essa mulher foi. Primeiro nós temos que mostrar ao Brasil e ao mundo, as pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer a história dela, de que essa mulher existiu, gente. Pelo amor de Deus, essa mulher que foi uma mulher visionária, uma mulher que levou o nome do Brasil, né, a cultura brasileira. Que eu percebo naquele filme do Lampião, não pode ficar com ele aqui, o projeto. Pode pensar. O filme do Cangaceiro, com ela, né, em cores, né, que sofreu críticas por romantizar a coisa do cangaço. O que eu acho uma bobagem, porque foi na mesma época que teve Butch-Cassidy e Sundance Kid e o Bonnie and Clyde. E todo mundo, quem é espectador, sabe diferenciar as coisas. Eu sou apaixonado pelo Butch-Cassidy, pelo Bonnie and Clyde e tal, e eu não vou saber, sei a diferença do ladrão de verdade, do assassino, entendeu? Então, e ali era uma visão de dentro, porque era a visão dela do cangaço. Então, para ela estava ali defendendo o cangaço. O outro estava falando, ele é assassino, era não sei o quê. Então, assim, não era uma coisa romantizada para o público. Era romantizada porque era a vida deles. Né? Era a visão dela. Duas pessoas também online, a Silvia e a Paula, querendo falar. A Paula é a nossa conexão. Que ela é do Cine Clube Verjal. Qual que é seu nome? Andréia. Andréia, você terminou também? Sim, terminei. Então tá. Prazer, Andréia. Que legal. Obrigada. Poxa, muito legal você ter essa parceira aí, né? Parceirona. Então, Paula ou Silvia, qual das duas quiserem falar? Eu não sei se a Silvia tá aí. Eu tô, mas a câmera não tá, você não tá deixando abrir a câmera, faz tempo. Então pronto, agora sim. Agora sim. Eu vi que não estava dando. Vou falar rapidinho. Primeiro, eu adorei, amei. Desconhecia muita coisa. Eu fui dessa mesma geração. Eu estava nessas manifestações. Agora eu acho que houve todo um período, uma coincidência negativa, em que a mídia não falava do que acontecia de fato. Então, uma cena com aquela dela na rua, na frente dos tanques, devia ser tão famosa quanto aquela do menino na frente do tanque lá na China. Não foi. Foi anterior. Não falava aqui, era tudo muito contido, né? Então, por exemplo, eu vi naquelas cenas, vi lideranças estudantis, que eu conhecia muito, eu era da AP também como Remo, e o Frei Beto era também da AP de Minas, a gente interagiu muito, enfim. Então eu vi muita coisa, mas muita coisa eu não sabia. Então eu acho que isso é muito importante ser divulgado agora. E, muito mesmo. E
E eu acho que então houve essa, vamos dizer, as coisas estavam assim, desceram lá para baixo do poço, depois subiram de novo. Exatamente a época muito importante de tudo que ela fazia foi quando a coisa aqui na mídia estava para baixo do poço, tá certo? Então, precisa divulgar, precisa fazer, porque muita gente vai amar ver isso. E uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, ali no comecinho da década de 90, eu fui fazer um trabalho internacional, coisa e tal, e tinha um grupo de chineses, junto com um grupo de brasileiros de outros países também, e numa certa altura a gente estava andando de ônibus e tinha uma viagem de 2h30, 3 horas, aí o grupo de chineses virou e falou, cada um desse país que está aqui nesse ônibus, tinha uns 4 países, vamos cantar alguma música típica, que seria bacana, né? Eu falei, acho uma boa ideia, você não quer cantar? Aí o cara cantou uma música lá chinesa. Aí virou e falou, cantem uma música brasileira, vocês brasileiros. E nós éramos um grupo que o pessoal não sabia muito que música. Eu falei, vamos cantar uma música de carnaval. Falei, a Jardineira, Mamãe Eu Quero. Aí quando eu falei, Mamãe Eu Quero, os chineses falaram, canta essa. E a gente cantou, né, aquele coisa, Mamãe Eu Quero, mamãe, coisa e tal. E eles cantavam junto, em português. 12 chineses no ônibus cantando Mamãe Eu Quero em português junto com a gente. Eu falei, mas o que é isso, entendeu? E aí eu ri muito, a gente cantou depois, né, tem fora do distribuído tem, né, a parte, outra, enfim. E aí eu perguntei, mas como que vocês cantam? Ele falou, não, a música brasileira é muito tocada na China. Essa Mamãe Eu Quero a gente conhece muito. E tem uma versão em chinês que o Mamãe Eu Quero estribilho é em português. Depois a outra parte, do meu coração, aí eles falavam em chinês. Tá certo? Depois voltaram de novo, Mamãe Eu Quero em português. E todo o nosso grupo ficou espantadíssimo. A gente não tinha ideia. No Brasil não se tem ideia disso. Isso era no comecinho da década de 90. Então, eu queria saber se por acaso ela também teve, as músicas delas tocavam na China. Porque se ela quebrou a cortina de ferro, né? Pois se alguma vez ela gravou Mamãe Eu Quero outras músicas de carnaval. Então, era a minha pergunta. Mas eu acho que nós brasileiros não temos clareza sobre toda essa divulgação. Acho que o cinema brasileiro fazendo sucesso agora também remete, só que a gente não sabe o que eles têm lá atrás. Essa experiência, por exemplo, que você traz aqui, não está no conhecimento de boa parte dos brasileiros. Eu diria que da grande maioria dos brasileiros não tem essa clareza do quanto ela, o cinema brasileiro, em especial essas coisas que ela fez, quanto isso foi divulgado. Que maravilha! Eu posso pedir para a Paula também falar, só para a gente emendar? Aí a gente passa pro Adolfo. Obrigada, Silvia. Obrigado, Silvia. Pode falar, Paula. Boa noite, Adolfo. Que bom poder te encontrar aqui, né? Sim. Na nossa salinha, a nossa salinha super especial, maravilhosa desse clube. A gente ficou em contato, né, tentando startar aqui esse dia. Estou muito feliz. E, cara, que filme, né? Que história. Quantas histórias dentro de uma história que muitas foram apagadas, não apenas a história da sua grande mãe, dessa grande artista, né, mas desse país que não viveu esses cinemas todos. E que momento eu queria, o meu desfecho aqui contigo é um pouco sobre isso, assim, que momento privilegiado está trazendo todos esses cinemas brasileiros, né, a partir da história da sua mãe. Então, eu acho que o mais bacana, eu acho que você aí, e no desfecho, né, o filme que o filho queria fazer, mas o filme que a gente quer fazer nem sempre é o primeiro.
ele pode ser depois. Então, pedagogicamente, a gente precisa primeiro receber a sua mãe, né? Eu estou falando enquanto espectadora, enquanto brasileira, enquanto cinéfila, enquanto documentarista. A gente primeiro precisa ter a sua mãe, né? E a gente precisa ter o cinema que a sua mãe fez e ter o cinema que o Brasil ainda não viu. E aí, na sequência, a gente conversa, é o seu livro de poesia para tua mãe, é o segundo filme do filho para a mãe. E vamos nessa, querido. Parabéns, obrigada por você ter conseguido vir. Essa noite chuvosa, aqui no Brejal tá chovendo, daqui a pouco eu tô imersa aqui na água. E muito obrigada por você ter vindo. Adorei a fala da sua companheira. Né? Porque, né, tem sempre assim um lugar de que quando a gente está na nossa intimidade é bom também a gente ter essa troca, né? Essa troca firme, né? De vamos cuidar primeiro de todas essas feridas aí suas. E o meu filho também viveu todas essas suas questões. E eu digo pro meu filho, escreve um livro. Os aniversários eu deixei pela metade, meu filho, eu dei tchau para ele na hora do parabéns. As férias dele também passava com a avó dele. É um sofrimento. Ser filho de artista é uma tragédia. A história do artista e a história do filho do artista. É isso. Um beijo, querido. Parabéns. Obrigado. Bom, primeiro vou falar com a Sílvia, né? Primeiro, Sílvia, né? Obrigado aí pelo teu depoimento e essa história aí do ônibus com os chineses, né? Foi muito engraçada. Você sabe que a minha mãe tinha eu não sei se o cangaceiro passou na China, porque nos anos 50, eu não sei qual era a relação do Brasil com a China. Eu sei que nos anos 60 começou, tanto é que o João Goulart, né, quando ele é deposto, né, havia essa aproximação com a China. Então, ele estava lá. Isso foi um dos motivos. Não, ele estava lá. Ele estava lá. Ele estava na China. Exatamente. Quando o Jango renunciou, o Jango estava lá. Ele só voltou depois que negociaram. Exatamente. Então, eu acho que essa aproximação começa nos anos 60. Nos anos 50, eu não sei como é que era. Eu não sei se o filme passou na China, mas é muito provável. Mas eu tenho uma historinha, Silvia, que é um pouco parecida com a tua, que eu vivi. Mas aí não foi na China, né? Eu estava na França, no sul da França. Eu tenho um amigo francês que mora na cidade de Aix-en-Provence, e ele tem os pais dele têm 90 e poucos anos, 93, 94. E a gente estava no almoço, né? Ele chamou os pais e a gente estava. Isso aconteceu ano passado. A gente estava conversando, não sei o que tal, e aí eu falei do filme, que eu estava fazendo um filme sobre a minha mãe. Quando eu falei do filme O Cangaceiro, o casal de 90 e poucos anos começou a cantar a música do Olê Mulher Rendeira, e eu gravei isso. Eu fiquei assim, eu não acreditei. Ver como é possível. Ele não sabia que eu era filho da Vanja, ele lembrou dela, lembrou da música e cantou a música, sabe, Silvia? Então é um pouco, você vê o impacto da nossa cultura, da nossa música no mundo, né? Através do filme, a música impactou um casal que tem a memória de 1953, quando o filme ganhou um prêmio em Cannes, eles cantaram a música do Cangaceiro. Eu fiquei assim, pasmo. Assim, foi incrível. É isso mesmo. Obrigada. É isso. Acho que eu quero falar, assim, rapidinho antes de você falar, eu queria falar, Paula, muito obrigado aí eu estou muito feliz de estar aqui, porque realmente a gente parece estar em casa, né? Esse cinema aqui, esse cineclube, ele tem essa coisa, que delícia, assim, Lili, muito, muito bacana, foi uma aproximação e essa questão que você levanta realmente que tem a ver com o que a Andrea falou, né? A gente precisa conhecer a Vanja, né? Eu acho que esse é o ponto, né?
Mas, enfim, estou muito feliz de estar aqui com esse local, com alguns amigos, e é isso. Fala. Acho que a Fátima quer falar alguma coisa. Então, é a minha segunda vez que eu assisto, e a segunda vez que eu choro, porque eu me emociono, e acho que eu vou me emocionar todas as vezes que eu vou ver, mas eu queria só falar, assim, que é uma história linda, né? Como todo mundo falou, foi uma mulher muito forte mesmo, mas eu quero parabenizar você, Adolfo, porque ela teve o privilégio de ter um filho para contar a história dela e preservar a memória, porque um país que não tem a memória, né? Então a gente precisa disso. Então parabéns por todo esse trabalho aí de muitos anos, né? Não são só 9, são muitos anos. A tua dedicação, o teu amor, isso aí é maravilhoso. Então parabéns aí, fica meu relato por fazer essa grande homenagem para essa maravilhosa mulher. Então graças a Deus que ela tem um filho muito especial. O Otávio quer falar? Eu conheci o nome da sua mãe assim, mais ou menos sabendo de filmes, sabendo, né, de músicas, mas era uma coisa bem vaga na minha cabeça. No Brasil tem essa coisa, assim, o brasileiro que faz sucesso no exterior é uma... Né, então, a sua mãe teve... E eu não sabia dessa parte. Né? Então, isso é uma coisa importante. Agora, uma coisa que para mim está sendo marcante, porque você parece muito com o seu pai. Inclusive o jeitão. Né? E, né, eu sei que seu pai, né, não foi evangélico, né, mas você, porque ele saiu atrás, né, realmente ele cortejou a sua mãe pelo ar, né, até ele conseguir um sim dela. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu pai. Você tem isso? Eu tenho a impressão que você parece com ele, o jeitão. Assim. Foi bom você citar, assim como você citou minha avó, né? Eu vou falar um pouquinho do meu pai. Meu pai está na versão mais longa do filme, tem um pouco mais, mas assim, a história do meu pai é uma história que dá um outro filme. Realmente já tem até alguns livros escritos sobre a história da família, mas assim, eu queria falar um episódio sobre a minha mãe, quando viveu, quando ela tinha na adolescência, ela estava na Espanha de Franco. Era a ditadura de Franco. E minha mãe, o primeiro namorado da minha mãe, que por coincidência chamava Andrés, ele foi pego pela ditadura franquista e assassinado. Ele foi preso. E minha mãe tinha, sei lá, uns 16 anos, 17, assim. Então, isso marcou demais a minha mãe. E minha mãe viu, nos anos 40... no final dos anos 40, né, ela viu o que foi uma ditadura, né, e do país que veio de uma guerra civil. Ela conta uma história que até está numa versão do filme, que o professor dela era um professor que foi, enfim, pela posição política dele, foi retirado da sala, foi preso e, na hora que tiraram ele da sala, cuspiram no rosto dele. Enfim, minha mãe ficou muito marcada pela ditadura. Então, eu fiz uma ligação, ela perdeu o primeiro amor da vida dela por uma ditadura. E quando ela vem para o Brasil, nos anos 60, ela vê uma ditadura. Então, eu acredito que isso tenha sido uma questão aí que levou ela ao engajamento político nos anos 60. Mas tem uma outra questão que aí já remete ao meu pai. Meu pai era de uma família judia, de origem russa, que foi morar na França no final do século XIX. E a família era uma família judia, eles fizeram fortuna com pedras preciosas e nesse ramo da joalheria e tal. Inclusive o meu avô, que chamava Adolfo,
O meu nome é Adolfo, eu me chamo Adolfo Osvaldo. Adolfo é homenagem ao meu avô paterno e Osvaldo ao meu avô materno. Ele, porque a família é uma família de muitos irmãos e cada um ficou num continente. Meu avô, Adolfo, ficou na Colômbia, explorando aquela pedra verde, qual é o nome? Esmeralda. E aí era uma família que ficou muito rica, muito rica. E aí teve a crise de 29, não sei o quê, perderam uma boa parte da fortuna, mas eles eram judeus. E o que aconteceu em 1942, como era uma família muito rica, os alemães, como vocês sabem, invadiram a França e começaram a deportar os judeus. E aí, um dia, uns membros da Gestapo francesa foram na casa do meu avô, levaram ele supostamente para o interrogatório, e ele foi assassinado debaixo da ponte, uma ponte lá em Paris. Assassinaram ele. Diante disso, meu pai e minha irmã e a irmã dele entraram para a resistência francesa. E eles lutaram contra os alemães, na região eles se tornaram o que se chamava de maquisar, e ele, então, teve uma atuação muito forte, ele foi condecorado como herói de guerra, e teve uma atuação muito importante nessa fase da resistência. Então, eu acho que isso foi o que empolgou minha mãe, essa história da família, por ele ser um homem da resistência, né? Além de ser um gentleman, porque ele vinha de uma família assim, meio aristocrata, ele era muito, assim, uma pessoa muito cortês, muito charmosa, tinha esse lado assim, encantador, então acho que a minha mãe se encantou por esses dois lados, porque ele, de fato, na vida toda foi muito dedicado à minha mãe, ajudou ela em muitos momentos, então acho que essa é a história do meu pai. Se eu puder falar uma coisa, sabe, por favor, em relação à música, porque a sua mãe, ela você canta e o ritmo de um jeito antigo, mais perto da como é que chama, da Carmen Miranda. Sim. Né? Sim. E porque ela morava lá, então o que ela ouvia de música brasileira eventualmente era uma lembrança do que ela tinha. Você vê que o jeito que ela dançava não era um jeito talvez mais espanhol ou de caribenha. Né? Sim. Isso me chamou atenção, porque era um jeito antigo dos brasileiros. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é interessante também. Tem uma questão, assim, eu estudei um pouquinho isso, mas nos anos 50, a música brasileira era muito a gente vinha da era do rádio, né? Então, naquele momento ali, no início dos anos 50, havia uma certa preocupação com a música folclórica e tal, mas nos anos 50 ficou muito naquelas cantoras da época do rádio. Minha mãe, ela estudou canto lírico na Itália. Então, ela tinha essa postura, e ela, na verdade, teve uma carreira lírica. Em 1951, minha mãe tinha 20 anos. Ela já tinha uma carreira como cantora lírica. Ela fez alguns espetáculos na Bélgica, na Inglaterra, na França, de música de câmara, que é assim, você tem um pianista e ela cantava essa música com aquela impostura, ela era mezzo-soprana. Ela ia seguir essa carreira. Aí, quando ela vem no Brasil, ela é convidada para fazer 3 espetáculos no Teatro Municipal, com 20 anos. Ela faz um primeiro espetáculo em novembro de 1951, para toda a República. Porque o Osvaldo, naquela época, ele era deputado federal, porque ele também teve uma carreira política. Então, tinha o glamour da filha, não sei o quê. Mas ela fez o espetáculo, eu recortei as matérias de 1951, falando da interpretação dela, que diziam que era um gênero novo musical, porque ela cantava. Porque o cantor de câmara, ele tem que ficar assim, ele tem que ficar aquela coisa parada, cantor.
E ela já tinha um impulso assim e tal, e ela criava uma maneira nova de cantar, e os críticos musicais na época fizeram uns textos assim. Eu nem botei no filme, mas assim, tem uma versão que tem isso. E eu tenho algumas músicas que eram anteriores à época da música MPB da minha mãe, que eram músicas assim impressionantes a interpretação dela. Então, a minha mãe tinha uma coisa própria dela. Era um gênero assim que ela diziam que ela estava criando um novo gênero de espetáculo, de música. Então, é muito interessante também. A carreira dela é muito rica, entendeu? Então, acho que você notou bem. Ela tem uma maneira própria de interpretar a música, enfim, e também na atuação. Mais alguma pergunta? Eu queria falar uma coisa, porque diante de tudo isso que foi dito aqui agora, eu vejo assim a coisa com muita esperança, porque ela foi uma pessoa, uma coisa tão avant-garde que ela passou direto. Então, com esse resgate todo, eu vou encontrá-la lá na frente. É uma coisa... Ela foi. Passou direto, ela foi um tsunami, ela foi. Né? Então, esse resgate, agora a gente vai encontrá-la de novo. Lá, as gerações mais novas, as futuras, vão ver de novo quem ela é, né? Não é isso? Não. Beleza. Alguém mais? Paulinho, você quer falar alguma coisa, Paulinho? Fala, Paulinho. Fala, Paulinho. Fala alguma coisa aí, Paulinho. O Paulinho conheceu ela já nos anos 70, assim, né? Então, não sei se ele tem alguma coisa a dizer. Passa o microfone lá para ele. Né? O Paulinho conheceu ela nos anos 70, já era uma outra fase dela. Né? Bom, meu nome é Paulo. Eu aprendi muita coisa lá naquela casa, né? E uma coisa que eu me lembro, carrego para sempre, que ela sempre dizia para mim, que a educação você entra e sai de qualquer lugar. Nunca esqueça disso, Paulinho. E eu fico até emocionado de falar. Que eu cresci lá, né? Então, às vezes a minha mãe ia lá me chamar, mas a gente ficava jogando bola. Brincar era, se não mandasse a gente embora, a gente virava à noite, né? E ela sempre ali, às vezes ela brigava muito com a gente por causa do jardim dela. Porque nós acabávamos com o jardim, chegava lá, o jardim gramadinho, meu jardim está estragado, minha rosa. Aí tinha um caseiro, seu Joaquim, acabou, os meninos acabou com a minha rosa. E nós não queríamos nem saber, nós queríamos jogar. Mas era o filho dela que levava a bola para a gente brincar. Né? Então, eu só tenho a agradecer e ver isso aí. Pô, eu fiquei emocionado só de saber que ela era tudo isso, uma coisa que a gente não sabia. A gente não sabia, né? A gente ia lá, brincava, passava a maior parte do tempo lá, mas não sabia disso tudo. Pô, e hoje eu fiquei emocionado só de ver isso tudo. Falei, pô, eu conhecia a pessoa e não sabia disso tudo. Né? Eu acho que foi uma coisa, para mim, muito importante. Né? Eu nunca deixo de falar dos meus irmãos, né? Meus irmãos conheceu ela, conheceu a mãe dela, né? Então, para mim, foi show de bola estar aqui. Eu fiquei muito emocionado mesmo, né? Que a gente tem essa amizade toda até hoje. O Círio com 13 anos, pô, estou com 63, é muito tempo, né? São amizades que a gente não vê hoje mais, né? Então, eu fiquei muito contente mesmo de fazer parte um pouco disso, né? Então, eu fico feliz mesmo, e parabéns por isso, parabéns pela pessoa que você sempre foi, sempre me incentivou a melhores coisas, né? Então, isso tem coisas que o dinheiro não paga, né? E isso é uma coisa que o dinheiro não paga, uma amizade o dinheiro não paga. Ele sempre fez questão de aprender isso. Paulinho, existem coisas que o dinheiro não paga. E a gente fica sem falar, liga, fica sem se ver, mas estão sempre juntos, ele está sempre torcendo para mim, eu sempre torcendo para ele, minha família adora ele, minha irmã, então, fica emocionado só de ficar perto dele. Então, a gente tem que ficar feliz por isso. Tá bom? Só isso. Obrigado, Paulinho. Que legal, gente.